obrigado ao Jefferson por estar se submetendo a essa cirurgia para nos trazer a oportunidade de estudo, a oportunidade séria do contato com os espíritos de luz, com os espíritos bons, trabalhadores dessa casa. E sem dúvida isso é muito bem visto aos olhos de Deus. Então a gente agradece e pede a presença maciça dos espíritos trabalhadores dessa casa, dos médicos, do Dr. Fritz, da sua equipe, e de todos os espíritos interessados na prática do bem, na prática do amor e na seriedade das ações que usam a mediunidade. Como você se permite, ainda que consciente, deixar um espírito tomar conta de você e operar alguém, no caso foi hoje, enfiou tesoura, não sei o que enfiou lá. E não depois tem de medo, anos, não tem não, receio. eu tenho ainda. Depois de anos de pânico. Foram anos não aceitando, foram anos relutando. Quando eu vi, ele já estava com a tesoura enfiando no nariz da pessoa. Meu Deus, aí eu tenho que dar uma agonia. E quando a pessoa estava em pé, uma vez ele veio, eu estava atendendo aqui um paciente e o acompanhante estava do lado. Aí ele foi tão rápido que eu não vi nada. Mas quando eu tentei prestar atenção, a cena era a seguinte: ele já tinha encostado o paciente com a mão direita na parede e com a mão esquerda ele tinha enfiado a tesoura de baixo para cima, todo no nariz do cara. E quando estava enfiada a tesoura, ele puxou, o sangue desceu e eu passo mal quando vejo sangue. Aí eu ia apagar mesmo, que eu ia apagar. Eu apago tocar no chão quando eu vejo sangue. Desmaia? Mas foi pouquinho sangue. Na minha cabeça, foi uma enxurrada. Mas era pouquinho. E o cara ficou completamente curado de um problema de sinusite que tinha não sei quantos anos. Nem era paciente. Era uma pessoa que estava acompanhando um paciente que nem tinha feito ficha, porque naquele dia o intuito dele era só ajudar o outro. Nossa! Mas o Dr. Fritz tem essas coisas. Então, ele gosta muito de ajudar as pessoas. Muito obrigado, Dr. Fritz, por essa oportunidade de estudo novamente. Tá bom. Agora a gente vai fazer um estudo excepcional. E eu vou ser ali um pouco o objeto de estudo. Doutor, que condição o senhor identifica em mim agora, nesse momento, que pode ser tratado e podemos fazer um estudo do antes e do depois? Você tem uma leve oclusão nasal. Sim. A gente nota que você tem os tecidos moles e um pouco de protuberância óssea na parte de dentro do nariz. Sim. E a gente pode retirar um pouco dessa substância mais mole e também remodelar uma parte do osso. Certo. Que é o que provavelmente vai ser visto no segundo exame. Eu acredito que o seu grau de obstrução nasal seja em consequência do aumento dos cornetos, tanto o esquerdo, vamos descer aqui de novo, quanto o direito, Claro. e quanto ao desvio de septo, que é a parede do meio do nariz, que divide uma narina da outra. Você tem um desvio um pouco mais importante para a narina direita, é fossa nasal direita, certo? Mas também tem um pouquinho para a esquerda, tá? Que aqui é o septo, que ele também tá um tiquinho de nada desviado. Certo. Por isso que no laudo, tudo isso que eu tô te explicando, a gente descreveu aqui no laudo, e a conclusão é o quê? Sinais sugestivos de uma rinopatia hipertrófica. O que quer dizer isso? Uma alteração do nariz, né? Rino quer dizer do nariz, hipertrófica por quê? Pelo aumento das estruturas, aumento dos cornetos inferiores principalmente. O desvio de septo, Claro. que eu coloquei pra gente ver a descrição, porque eu cito exatamente o septo nasal com desvio anterior bilateral. Você lembra que eu lhe falei que os desvios anteriores, eles são obstrutivos, que é por onde passa a corrente de ar. Então, você tem as duas narinas obstruídas. As duas pelo aumento do corneto, que é bilateral, mas a narina direita é um pouco mais obstruída, porque além do aumento do corneto, a hipertrofia do corneto, você tem um desvio de septo mais significativo para a narina direita. Claro. Entendeu? Sim. Então, quando o senhor vê isso, o senhor vê com a sua experiência de espírito ou o senhor usa alguma máquina para isso? Não, a gente usa a visão espiritual para enxergar. Claro. As máquinas que a gente usa, elas também ajudam nesse processo. As máquinas ajudam. Claro. A gente
vai dar uma olhadinha no seu nariz, a gente vai começar ele. A primeira cirurgia que eu vou fazer é a cirurgia que atualmente eu estou usando. A que eu mais estou usando. Esse algodão, eu vou descrevendo, que faz parte de um processo científico, a gente faz a descrição de todo o que estão fazendo. Sim. E isso é o algodão normal, a gente está colocando nele soro fisiológico para tampar seus olhos. Fecha os olhos. Isso aqui é somente para evitar que o álcool que eu vou usar a parte externa do seu nariz, o álcool que eu vou usar na parte externa do seu nariz, cai dentro do seu olho. Só por esse motivo que ele está aqui, viu? Tá. É diferente de uma cirurgia de vista que a gente coloca esse soro para evitar aquecimento do globo ocular. Isso é álcool? Essas incisões são totalmente espirituais, você deve sentir um pouquinho de dor, Sim. nada muito significativo. A gente soltou o vômer da cartilagem, esse osso que tem aqui embaixo. Aqui é na expectativa de corrigir seu desvio. Sim. É o seu desvio de septo que causa o atrito nas paredes da mucosa e faz com que ela tenha processos inflamatórios, ela infla, ela incha, ela cria massas. Certo. Aqui eu já terminei sua cirurgia. A gente faria agora o fechamento dela, somente com o esparadrapo colocado nas laterais. Assim eu tenho feito cirurgia em quase todos os meus pacientes. Eu tenho atendido ultimamente. Olha ali o olho. Certo. Essa era uma técnica que a gente utiliza. A outra técnica que eu utilizo para esse mesmo problema, ela envolve a gente usar, eu chamo isso aqui de bisturi. Se você olhar numa prateleira de supermercado, você vai chamar isso aqui de lapiseira, eu acho. Aí a gente faz uma incisão na garganta. Eu acredito que você não tenha sentido nenhuma dor. Não. Também não houve nenhum corte na pele. Vou até aproximar aqui, Eric, para mostrar, tá vendo? Não houve nenhum corte na pele, nem marca. A gente usa esse tipo de equipamento no sentido apenas de utilizar o metal que há na ponta para direcionar o fluxo ectoplasmático. Então a gente cria o que nós chamamos de cordões ectoplasmáticos. Através desse metal a gente canaliza o ectoplasma do médium e ele vai serpenteando até o local onde está a doença. Então a gente pode fazer a cirurgia de nariz aqui embaixo. Pronto. Bem mais confortável. Sim. Essa eu usava até um ano e meio atrás. Não era isso? Eu sou ruim de matemática. Até um ano. Um ano atrás, né? Até, na verdade, acho que março. E o que o senhor fez aí embaixo? Aqui? Fez uma incisão para aqui. No seu nariz. Certo. Então o que eu estou fazendo? Estou fazendo a mesma cirurgia de forma repetida. Certo. É a mesma cirurgia, só estou mostrando as técnicas diferentes. Qual método o senhor vai usar para corrigir isso nesse médium e qual o senhor usaria se fosse pelo médium José Arigó? O que eu vou usar uma mistura dos dois métodos. Vai usar? É uma mistura dos dois métodos. A gente vai usar um método magnético, completamente magnético, como é o que eu faço na maioria dos meus pacientes. Mas como é um caso de estudo, nós estamos aqui atrás de
de evidenciar um trabalho, Sim. a gente vai misturar as técnicas, algumas técnicas. Então vamos usar técnicas materiais também. Também, claro. Abre a boca. Se você sentir dor, você me avisa. Tá. Mas Dificilmente você vai sentir, só que é melhor abrir a boca. Pronto. Aí aqui a gente está usando... Você está sentindo dor? não. Não é Natural, que é um corpo agradável, né? estranho, é. É estranho uma tesoura na sua nariz? Eu acho que é natural isso. Essa sensação. Mas não tá doendo. Louvado seja. Esse tipo de cirurgia era a primeira técnica que eu usaria. Só que ela é um pouco mais dolorosa. Louvado seja. E ela pode causar algum tipo de sangramento, alguma coisa assim. Raro, mas acontece. Pronto, agora a carne esponjosa que havia não há mais. Respire fundo pelo nariz. E o seu septo já está alinhado, o seu nariz está até diferente. Acho que você vai ficar mais bonito. Houve até uma mudança aqui nessa parte do desvio médio posterior e do desvio anterior. Ele está um pouco mais alinhado, porque o septo ele tem que ter aquela sinuosidade, só não pode ser torto. Então a gente vê que houve um alinhamento. Mas o que me chamou mais atenção foi realmente o tamanho dos cornetos. Eu vou colocar aqui um do lado do outro para você ver, certo? Tudo que é preto na tomografia, raio-x é ar. Dentro do nariz tem que ser preto. Você concorda comigo que aqui nesse exame do dia 18, olha o tamanho do seu cartucho, do corneto, isso pretinho aqui só, tá vendo? Pretinho aqui, aqui é por onde o ar passava, certo? E esse lado também o aumento e o desvio. Quando a gente olha para esse lado, olha como diminuiu. Vou pegar uma caneta aqui para mostrar. Antes era desse tamanho, vou riscar para a gente apaga, certo? E olha a redução, olha a coluna de ar que está passando, que antes só passava isso aqui e isso aqui. Então até quem é leigo, vamos dizer assim, consegue perceber a diferença, concorda? Sim. O septo mais alinhado, o desviozinho aqui médio posterior, agora olha esse aqui, tá? Aqui o septo, ele tinha uma leve, na naso que a gente vai fazer dá pra ver melhor, mas ele tinha uma certa tortuosidade aqui desse lado e a gente vê que o próprio padrão da coluna aérea tá maior, olha a diferença da largura, daqui pra cá. E principalmente as costas, não só da diminuição dos cornetos, mas também do próprio septo. E o septo a gente analisa melhor, Jefferson, na nasofibroscopia, que eu vou fazer em você agora. Tá? Aqui me chamou muita atenção, principalmente a questão dos cornetos, que a proposta cirúrgica era o quê? Diminuir os cornetos para abrir espaço para o ar passar e tirar a tortuosidade do septo, que também era obstrutivo. E já dá pra ver isso só nesse exame? Só no raio-x. Entendeu? Nenhum tratamento clínico daria esse resultado em uma semana. Eu poderia até ter esse resultado, não precisando de uma cirurgia. Mas eu teria que ter muito mais dias para poder avaliar. Nossa. Então o senhor modificou o perispírito. A carne tá igual estava antes ou já mudou? Não, essa terceira cirurgia eu já mudei direto na carne também. Entendi. Claro que sim. Agora, talvez se você fizesse exame hoje já dava alguma coisa. No entanto, eu aconselho você não fazer para deixar o tempo de maturação dessa energia e diminuir inchaço. Esse tipo de cirurgia causa inchaço, causa edema, causa sangramento, um monte de coisa pode acontecer. Então, o ideal é você não... Nós não teríamos uma leitura perfeita. Então é melhor que você volte a fazer exame somente daqui a 5 dias. claro que sim. Entendeu? Nenhum tratamento clínico daria esse resultado em uma semana. Eu poderia até ter esse resultado, não precisando de uma cirurgia. Claro. Mas eu teria que ter muito mais dias para poder avaliar. Nossa.
40 dias. No mínimo para o primeiro retorno. E na maioria das vezes a gente prolonga esse spray nasal por um período bem maior. Para chegar nesse Para resultado chegar nesse aí. resultado. E às vezes não chega. E quando não chega, parte para cirurgia. Tratamento cirúrgico material, né, no caso. Que a gente vai lá e tira um pedaço. Ou queima o cartucho, a gente coloca, cauteriza, a gente dá uma murchada nele, né? Que foi o que aconteceu. Então assim, Raquel, o que você acha que aconteceu? Aconteceu um procedimento que reduziu, como eu falei, pode até ter mexido na tua anatomia do septo, o desvio e tal, né? O septo nota ele menos tortuoso, mas o que saltou aos olhos, que você fica até que eu ri na hora que eu vi na radiografia, foram os cornetos. Tá. E aí? Agora eu tenho que subir. Tá bom então, doutor Freitas. Me mandaram um recado. Muito obrigado por esse trabalho. Descanse hoje, não vá trabalhar, eu conheço você é trabalhador demais. Fique em casa, fique descansando. Tá. Acorde tarde amanhã. Pois não. Você tem compromisso? Não. Ótimo. Descanse o máximo que você puder. Levante só apenas para almoçar. Pronto. E acredite, você vai se sentir bem exausto. É bom que você descanse. Tá bom. Obrigado a Muito todos obrigado, pela presença e principalmente pela ajuda. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Esse projeto surgiu de fazer esse estudo comigo como objeto de estudo. Precisou existir licença da espiritualidade superior. Tudo que a gente faz tem licença da espiritualidade superior. Absolutamente nada é feito sem um aval. No passado, só entre nós, que só nós e os milhões de pessoas que assistem esse vídeo descubram. No passado andei burlando certas limitações. O senhor? Fiz isso. Até como uma forma de testar os meus próprios limites e o limite de até onde eu poderia ir. Que aqui eu notei que não vale a pena. Que o nível que toda essa censura que há da espiritualidade superior, ela é importantíssima e necessária, inclusive para evitar males maiores. Então, muitas vezes não, todas as vezes que eles barram alguma coisa, eles têm motivo para isso. São motivos que eu não compreendo às vezes, né? Nem sempre eles nos trazem toda a explicação. Mas quando trazem, e o próprio tempo às vezes nos faz demonstrações de que elas realmente eram importantes, a gente percebe que realmente eles cuidam da coisa toda sob um olhar muito mais macro do que eu, que sou apenas um espírito trabalhador, que tem uma visão muito mais micro da vida e das outras coisas. Graças a Deus estamos aqui no retorno, já fizemos os exames como chama esse exame, doutor? É naso, né? Nasofibroscopia, bote aqui, ó. Pronto. Nasofibroscopia. Já fez esse exame, agora a doutora vai mostrar aqui novamente. Pronto. Então esse aqui é a radiografia do depois, que foi feita hoje também, dia 27. Isso. Que eu falei que o que tinha me chamado mais atenção tinha sido a redução dos cornetos, né? Que dá pra gente ver aqui o corneto inferior esquerdo e o direito, comparativamente com o exame do dia 20, não, dia 18, né? Sim. Já houve a redução. E a gente comprovou isso... Vamos olhar aqui agora. Aqui. Igual cada vez. E a gente também comprovou com a nasofibroscopia. Eu até coloquei aqui uma amplitude maior da fossa nasal esquerda, certo? Então, assim, o que me chama mais atenção, Jefferson, sim, a gente vê, aqui é o septo nasal, eu até coloquei, né? Aqui o septo, ele tem uma tortuosidade ainda, que é pra ter, mas nada a ponto de ser obstrutivo, tá certo? No exame anterior, a gente via que tinha um contato, deixa eu colocar aqui, um contato da mucosa. Aqui, ó. Um contato da mucosa do septo, que era essa ponta aqui, com a mucosa do corneto, olha, era bem juntinho, tá certo? O corneto inferior esquerdo também bem aumentado de tamanho, tá? Esse aqui foi o exame do dia 20, tá certo? E o de hoje, houve uma redução do corneto inferior esquerdo, tá certo? Aqui, houve uma redução com o aumento da passagem do ar. Caramba! Certo? Então, por isso que eu coloquei aqui uma amplitude maior da narina, da fossa nasal esquerda, que houve uma diminuição do corneto. E na fossa nasal direita, também que tinha, né, o desvio de septo, a gente também, olha o contato aqui também da mucosa, tá vendo? Olha, não tem, existe agora um espaço,
né? Entre o septo e o corneto. Tem uma equivalência dessa aqui? Tem aqui na narina direita, fossa nasal direita, tá aqui, ó. Aumento aqui do corneto, certo? Caramba, essa daí é a mesma fossa. É a fossa nasal direita, tá aqui. Aqui e aqui. Tá? Então, como eu falei, dá pra gente ver que ainda o septo tem essa tortuosidadezinha, ó, que também eu tirei essa foto bem aproximada, mas houve um aumento da fossa nasal, né? Daqui eu até coloquei uma amplitude maior da fossa nasal direita, principalmente às custas da diminuição do corneto, né? Então, assim, Raquel, você diria que houve uma manipulação do septo nasal? Pode ter havido, né? Como eu falei, ele tem a tortuosidade, mas não a ponto de atrapalhar. Você sentiu mesmo que na fibra, quando eu passei, ela fluiu hoje, vamos ver que fluiu, né? Ela fluiu hoje melhor do que na semana passada. E fluiu melhor, como eu falei, acredito mais pela diminuição do tamanho dos cornetos. Certo? Então o septo ele ainda tem essa sinuosidadezinha, mas não está a ponto de atrapalhar a passagem do ar. E também houve essa retração, essa diminuição do tamanho dos cornetos inferiores, aumentando a amplitude da fossa nasal. Claro. Deixando mais espaço por passar. Que a gente comprova isso em termos de coluna aérea, a gente consegue ver muito bem na radiografia que eu mostrei. Aquele espaçozinho preto na segunda radiografia é bem maior, porque o preto na radiografia é ar. Então a coluna de ar na fossa nasal hoje ela é maior do que antes. Para a senhora conseguir o mesmo resultado, o que teria que ser feito e quanto tempo levaria? Tá. Dois tratamentos poderiam ser feitos. O tratamento clínico, que eu sempre digo para os meus pacientes que a gente deve sempre tentar o tratamento clínico antes, quando existe essa chance de diminuir o tamanho do... O septo não, porque o septo eu tenho que ir lá e tirar. Não tem nenhum remédio que eu vá botar o septo no lugar. E houve mas uma diferença cornetos, do septo? pouca, mas não me chama, houve, mas o que me chama mais a atenção foi os cornetos. E para mudar nesse nível, duas possibilidades: tratamento clínico que não daria resultado em uma semana. Eu passo a medicação tópica nasal, que é um spray nasal de corticoide tópico nasal para murchar um pouco esse corneto. Eu peço para o paciente voltar em 40 dias para eu analisar. Nossa. Então, o mínimo do mínimo que ele usa são esses 40 dias e às vezes por um período muito maior. Mas para ter uma redução drástica de uma semana para outra, só cirurgia. Cara, hoje, por exemplo, eu senti um corpo estranho, sabe, dentro, assim, não é natural. Mas aquilo comparar com dor, não posso. Entendi. Não, dor é dor. Dor é outra coisa. Dor é dor. Dor é algo que você não consegue tolerar. Né? Você repudia e sai, não quero, né? Que é o que a gente não vê acontecer nos processos cirúrgicos. Eu não gosto. O Dr. Mauro, na época que eu comecei lá em Marabá, isso, usava bisturis. Né? Mas ele sempre usava o bisturi de cabeça para baixo. Tinha lâmina, mas ele usava o bisturi de cabeça para baixo. Então nunca cortava ninguém. Porque ele gostava de pegar no bisturi, tinha essa coisa. Eu falei, não tem problema, se eu não cortar ninguém, não tem problema. Mas uma vez, ele foi fazer cirurgia numa moça, uma senhora, e eu notei a manha dele, quando eu notei que a minha mão, eu notei isso, eu mediunizado, mas eu notei quando a minha mão deu uma viradinha. Essa viradinha era botando a lâmina para baixo. E aí eu disse assim, não, ele não está fazendo isso. Eu pensei, né? Aí eu não estava fazendo isso. Aí eu olhei para a barriga da mulher. Eu tentando ver, porque como ele não virava o rosto na direção da paciente, eu não conseguia ver. Ficava assim no cantinho de olho, né? Aí teve uma hora que aí ele só via, eu senti quando ele pegou a mão, passou, eu falei, não deve ter aberto a mulher, não é possível. Cara, quando ele deu uma vacilada assim na cabeça que eu olhei, eu nunca tinha visto aquilo, a gordura humana é branca. E quando abriu assim, cara, parecia tava abrindo um queijo. Ele abriu uma pessoa. Abriu. E começou parecia que ia minar sangue. Eu apaguei nessa hora, apaguei zerado. Nessa hora eu zerei. Acordei umas 3 horas depois. E ele tinha feito a cirurgia toda na mulher. Então eu perguntei, por que o senhor fez? Meu filho, porque naquele caso, ou eu fazia aquilo, ou ela ia ter no dia seguinte uma hemorragia fatal. Nossa. Eu tinha que salvar a vida daquela criatura. Me perdoe, eu sei que você não concorda, eu sei que não é a sua ética, eu sei. Por isso que eu apaguei você, aí foi ele que me apagou.
Ele fazia isso com muito mais facilidade que o Dr. Fritz. O Dr. Mauro tinha comigo uma sintonia muito maior. Ah, claro. Nós só trabalhamos juntos 9 anos, mas era tempo suficiente para perceber o nível de sintonia que nós tínhamos, né? Era bem diferente.